Olá pessoal, hoje vou modelar aqui uma moringa para vocês verem, desse modelo aqui, uma parecida com essa. Vamos lá? Olá, eu sou o Pim, sou historiador e ceramista e hoje eu vou modelar uma moringa aqui. Vamos nessa? Me acompanha para ver como é. Vamos lá. Primeiro passo, depois de colocar a argila aqui, é fazer a centralização dessa massa. Compactar e para centralizar. Esse movimento que eu estou fazendo, subir e descer, serve para centralizar a massa aqui no torno e também para compactar. Vamos fazer essa massa se tornar uma moringa como essa. As moringas como essa, como esse exemplo que eu mostrei, são muito comuns na casa das pessoas em alguns estados brasileiros, como é o caso de Goiás, aqui onde eu estou gravando. E esse tipo de moringa também é uma herança cultural que nos remete à colonização, a tempos mais antigos, porque tanto os indígenas como os povos africanos e afrodescendentes que viveram por aqui fabricavam esse tipo de utensílio, né? No caso do Goiás, existiu, como em muitos outros estados, existiu a colonização portuguesa, existiu todo aquele processo violento contra povos indígenas e contra os povos africanos e afrodescendentes, né? De escravização, de extermínio, né? E também, por outro lado, toda a riqueza econômica, né, do Estado também advém do trabalho dessas pessoas que, embora tenham sofrido, tenham passado por essas condições, trabalhar para construir riquezas aqui e não ficaram com elas. E a moringa é uma dessas riquezas, né, que essa aqui a gente pode levar para o lado cultural. Agora eu vou começar a subir as paredes dessa moringa, tá? É claro que aqui eu não estou fazendo uma moringa exatamente como era feita no período colonial ou que é feito por artesãos, por exemplo, em cidades coloniais ou por indígenas em suas aldeias, por quilombolas em seus territórios. É apenas uma inspiração, lembrando um pouco dessa história, né? Vamos subir mais essa parede. Também quando a gente pensa em períodos mais antigos da história, não necessariamente os ceramistas utilizavam um torno elétrico como esse que eu estou usando, né? Mas essa tecnologia, o torno, né, um instrumento girando para você modelar a massa, ela é um instrumento muito antigo, utilizado por vários povos ao redor do mundo, né? Há milênios, né? Sem motor, obviamente, né? Com outros métodos. Também a prática de girar a peça para modelar é muito comum, mesmo sem torno, pode ser girada só com a mão, né? Que é o caso que eu acho que pode ter sido muito frequente na história de Goiás, por exemplo, né? Aqui ela já começou a ganhar a forma
da parte de baixo da nossa moringa começou já a aparecer. Vou utilizar essa pequena espátula aqui para compactar o fundo da peça aqui dentro. Essa compactação do fundo, isso é muito importante para não haver rachaduras. Goiás, a história de Goiás se entrecruza com a história dos colonizadores, também chamados de bandeirantes na época, buscando áreas para minerar ouro. E aqui eles se estabeleceram no século XVIII, em vários pontos do estado e principalmente na região da cidade de Goiás, hoje também chamada popularmente de Goiás Velho, né? Na época teve outros nomes, um deles foi Vila Boa, perdão. E lá existem vestígios dessa cultura que foi praticada por essas pessoas, pelos indígenas, pelos afro-brasileiros e africanos que ali estavam e também pelos portugueses. É claro que pela força do poder do colonizador, os principais locais de memória de uma cidade como Goiás Velho, que é uma cidade que nós chamamos de colonial, os principais símbolos sempre são aqueles que remetem ao colonizador. Mas lá ainda tem quilombola, tem informações sobre os povos indígenas, como os Carajá, que ali perto habitaram, hoje estão apenas na margem do Araguaia, onde historicamente sempre estiveram, mas ocuparam também outros espaços. Quando você visita uma cidade como essa, é comum você encontrar peças de cerâmica assim, moringas, né? Panelas, moringas, né? Aqui nós já estamos na última etapa, uma das últimas etapas, formando o bico da nossa moringa. Muito comum quando a gente está modelando peças desse estilo, que primeiro ela é aberta e depois ela fecha, formar algumas assimetrias, como aqui no biquinho, está um pouquinho torto. E aí isso a gente resolve facilmente cortando um pedacinho. Agora, o momento de tirar o excesso de lama dessa peça. Vou começar aqui por baixo. Para vocês acompanharem. Agora eu vou passar mais uma
espátulazinha de silicone para secar ainda mais. Por último, vou passar uma buchinha levemente umedecida para tirar as marcas que ficaram das espátulas. Agora com um nylon ou um arame, cortamos aqui embaixo. E agora é possível retirar a moringa. Tá aqui nossa peça para usar a curte, compartilha, se inscreve no meu canal, manda para os amigos da família. Comenta se você quer ver essa peça pronta depois de queimada e posso fazer outra peça que você quiser. Escreve nos comentários.